Eu queria convidar a Rosa, Ângelo Osvaldo e João Antônio de Paula, por favor, para vir à mesa. Convidar para a mesa que não tem, né? Que ridículo. Mas eu fico aqui. João Antônio, por favor. Bem, o debate dura aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver, a gente faz um cafezinho lá fora. Brincadeira, no máximo 1 hora. E antes de passar a palavra para o doutor Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, eu queria pedir uma salva de palmas ao doutor Zé Maria Rabelo, essa maravilha de ser humano que está aqui na nossa frente. Boa noite, saudar todos os presentes, é uma alegria participar do Sempre um Papo, essa grande promoção do Afonso Borges, voltado para a literatura, o livro, a leitura. Sempre nos reunimos aqui em torno de um bom livro. E hoje, quem nos traz aqui é Celso Furtado, com seus diários intermitentes estabelecidos por Rosa Freire de Aguiar. Rosa foi casada com Celso Furtado, conviveram muito bem e ela é guardiã da herança intelectual de Celso. Graças a Rosa, Celso, mais do que nunca, está vivo, porque ela tem trabalhado de uma maneira extraordinária, exemplar, no levantamento de toda uma documentação inacreditável e quase inesgotável que Celso nos deixou. Graças a Rosa, portanto, muitos livros inéditos surgiram, trabalhos inéditos que Celso não publicara em vida e continuam a aparecer, sobretudo agora com uma série de projetos já em curso, tendo em vista o centenário de nascimento de Celso, a ser comemorado no ano que vem, 2020. Ele nasceu em 1920, em Pombal, no sertão da Paraíba, filho do juiz de direito Maurício Furtado, e Rosa conheceu Celso em Paris, ele no exílio, ela trabalhando como jornalista correspondente na casa de José Maria Rabelo, em Paris. Está aqui como testemunho histórico do cupido do grande encontro. Rosa Freire da Aguiar, Rosa Maria Milanês Freire da Aguiar, ela é carioquíssima de Ipanema, mas tem origem mineira, porque esses Freire de Aguiar, o bisavô dela, Freire de Aguiar, teve uma farmácia em Barbacena, no século XIX. Então nós temos que reivindicar também essa raiz mineira da Rosa, que sempre teve muito carinho por Minas Gerais. Ela é a primeira a cultivar essa raiz ali na ponta da Mantiqueira, em Barbacena. E Rosa sempre se destacou como uma grande jornalista. Ela atuou em diversas revistas, sempre trabalhou mais para revistas do que para jornais, e foi correspondente de Manchete, Isto É. Acaba de ganhar um prêmio de tradução da Associação da Biblioteca Nacional, dos Amigos da Biblioteca Nacional. Entre outros prêmios que ela tem recebido, há uma série de trabalhos importantes que Rosa empreendeu. Traduziu Montaigne, os ensaios de Montaigne, está traduzindo agora Proust. Então nós devemos a ela também essa transposição de obras clássicas da literatura mundial, especialmente francesa, para a língua brasileira. E ela faz isso com uma mestria sensacional, esse reconhecimento é muito importante. E ao lado disso, ajudou a criar o Centro Cultural Celso Furtado, que mantém acesa essa memória do Celso, com uma sede no Rio de Janeiro, está sempre cuidando de tudo aquilo que diz respeito à obra do Celso, no país e no exterior. Essa obra é sempre buscada por estudiosos do mundo inteiro. E um deles é João Antônio de Paula, nosso grande mestre da cultura mineira,
também com projeção no país e no exterior, e que Rosa convidou para prefaciar esse livro dos Diários Intermitentes. Celso tinha um prefaciador mineiro, que era o grande amigo dele, o professor Francisco Iglesias. O Iglesias gostava de dizer: eu sou um celcista militante. E o João Antônio é um celcista também, e por isso que ele está aí fazendo a apresentação desse livro. Então, eu passo a palavra para o João Antônio também fazer uma saudação, e a Rosa depois fica com o microfone. Boa noite. Eu estou aqui numa situação que é, de um lado, de muita alegria e satisfação de poder estar aqui nesse lançamento, num momento importante da história brasileira. Acho que, se não houvesse outros motivos, falar de Celso Furtado hoje, no Brasil que nós vivemos, é um ato de resistência. Lembrar a figura de Celso Furtado, a obra de Celso Furtado, pode ser essencial e deve ser essencial como alguma coisa que ilumine o que nós melhor temos, a nossa inteligência, a nossa capacidade de indignação, a nossa capacidade crítica para enfrentar tempos tão obscuros, tão difíceis. Então, se não houvessem outras razões, eu diria que nós todos aqui, nesse momento, estamos aqui a prestar um testemunho de um certo compromisso que o Celso Furtado exercitou de uma maneira exemplar, né? Quando a Rosa me convidou para prefaciar o livro, eu falei com ela o que eu vou falar aqui agora. Quer dizer, isso é claramente um contrassenso, né? Quer dizer, o prefaciador, em geral, é alguém que vem trazer alguma qualidade excepcional a um livro de um autor que precisa, eventualmente, dessa voz que eventualmente pode trazer para o livro algum tipo de atributo que o livro, em princípio, talvez não tivesse. Mas aqui é claramente o contrário. Quer dizer, o prefaciador é que se engrandece, né? que se enche de um certo orgulho mesmo de poder estar aqui agora falando de um livro importantíssimo como são os Diários Intermitentes de Celso Furtado. Então, isso tudo se deve à generosidade da Rosa, ao Afonso, que promove há tantos anos esse importante evento. Eu acho que eu assisti ao primeiro evento desses, do Sempre um Papo, lá na sede da CEMIG, se não me engano, com o meu queridíssimo amigo Zé Maria Cansado, lançando um livro sobre o Drummond. Acho que talvez foi o primeiro, ou um dos primeiros, há mais de 30 anos atrás, ou há quase 30 anos. E também a Ângelo Oswaldo, que é um querido amigo, uma pessoa fundamental na história da cultura e da política mineira, da política nacional. Ângelo Oswaldo foi secretário adjunto, ministro, né, adjunto, digamos, do Celso Furtado, durante a sua profícua passagem pelo Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura no Brasil nem sempre teve nomes à altura da ideia de cultura, mas com o Celso Furtado e com o Ângelo Oswaldo, eu diria que a ideia de cultura e o sentido da cultura foram muito bem conduzidos. Queria também cumprimentar meu queridíssimo amigo Zé Maria Rabelo, essa referência política, intelectual, moral, etc., que nos dá honra, e a todos que estão aqui. Eu vou falar de dois aspectos importantes, me parece, nesse livro. O primeiro é que são diários que têm início na década de 30, o Celso Furtado com 17 anos, muito jovem, e que se prolongam até o início dos anos 2002, 2 anos antes da morte dele. Então, eles percorrem um longo caminho na história brasileira, na história mundial. Nesse sentido, o diário podem ser lidos como uma história da cultura e da política brasileira no século XX. Né? Em grande medida é isso. O Celso Furtado foi
não só participou desse processo inteiro, mas participou de uma maneira ativa, né? Foi protagonista em muitos aspectos da vida cultural, sobretudo a partir dos anos 50 até 64, com vários importantes papéis, né, na vida política, na administração pública, etc., mas sobretudo como grande intelectual que ele foi, né? Um intelectual mais do que um economista, como ele é, certamente, né? Agora, que tipo de economista foi o Celso Furtado, né? Eu queria lembrar aqui uma coisa que o John Stuart Mill falava e que se aplica muito bem ao Celso Furtado. O Stuart Mill dizia: ninguém pode ser um bom economista sendo só economista, né? Se limitando à teoria econômica, etc. É preciso, dizer a ele, que o economista mobilize outros aspectos, outras dimensões da vida social, a história, a sociologia, o direito, a geografia, enfim. E o Celso Furtado fez isso, né? A obra dele é claramente um exemplo da saudável interdisciplinaridade, né? A história, a economia, a sociologia. Ele leu bem os grandes autores, as grandes referências nesses vários campos, e organiza tudo isso a partir de uma coerência absurda, né? Quer dizer, isso é uma coisa que impressiona ao ler o Celso Furtado. Eu acho que eu conheço razoavelmente bem a obra dele, e eu diria que um dos traços mais significativos do Celso Furtado é a coerência, a capacidade de organizar, de concatenar, né, ideias, princípios, conceitos de uma maneira rigorosa e decisiva, né, eu diria. Então, de um lado, os diários intermitentes são isso, são uma história política e cultural do Brasil, visto do ponto de vista de um personagem, Celso Furtado. Por outro lado, esse livro revela coisa que já estava presente em outros livros do Celso Furtado, na obra autobiográfica, que é a preocupação literária, com a fatura literária, com o estilo, com aspectos que dizem respeito ao trato com a língua, com a literatura, com as palavras, né? Que o Celso Furtado foi um mestre, né? Eu falo no prefácio um pouco sobre esse estilo furtadiano que tem muita semelhança, por exemplo, com o de um outro nordestino importante, que é Graciliano Ramos, ou com o outro também importante escritor, poeta nordestino, que é João Cabral, né? Quer dizer, são esses escritores que são essenciais, são centrais, que vão ao cerne das coisas, que tem horror à adiposidade, aquilo que eu sou feito de gordura, né? Pessoas que eliminam tudo de supérfluo e ficam com o suco das ideias, das questões. Então, o Furtado, nesse livro em particular, exercita isso, quer dizer, ao longo da sua... E olha, estou falando da vida inteira, porque ele começa escrevendo isso com 17 anos. Desde aquele momento até o final, há uma preocupação rigorosa, sistemática, de encontrar a forma literária capaz de expressar uma realidade complexa, etc., sem fugir, né, de um compromisso rigoroso com a verdade, com a crítica, sem exagerar, seja no elogio, seja no vitupério. Quer dizer, raramente ele fala mal de alguém. Quando fala mal apropriadamente. É impressionante, né? Não há nenhuma aleivosia, né? É uma figura, digamos, uma figura que moralmente, eticamente, tem uma retidão absoluta. E nesse sentido, como forma literária, eu diria que esses diários vêm se somar a uma galeria de grandes memorialistas brasileiros, alguns deles mineiros, né? Já que nós estamos em Minas, eu posso elogiar Minas. Se eu estivesse fora, eu elogiaria mais, mas aqui eu vou elogiar um pouco menos. O Iglesias, no prefácio que ele faz da obra autobiográfica, ele fala que
os grandes dois memorialistas brasileiros são, de um lado, Gilberto Amado, que é um autor que não se lê mais, infelizmente, que é um grande escritor, que tem uma série de livros de memória muito interessantes e muito sinceros. O Gilberto Amado não faz parte do clube dos escritores magros, né? Como Furtado, como ele é mais derramado, mas mesmo assim é um escritor brilhante, um escritor impressionantemente refinado e cuja o texto é fulgurante muitas vezes. E o outro grande memorialista é Pedro Nava, né? Eu diria que as memórias do Celso Furtado se colocam nesse patamar superior da grande memorialística brasileira pela fatura, pelo estilo, pela capacidade de organizar ideias, de nos contar uma história do Brasil, à sua maneira, ao seu modo de ver, que nos ajuda a pensar esse país tão complicado, tão difícil, tão encrencado, né, como é o Brasil. Então, é isso. Se eventualmente se houver tempo, podemos voltar a conversar sobre o livro, mas eu quero, na verdade, agradecer a oportunidade que a Rosa me deu de poder participar dessa grande obra. Muito obrigado. Boa noite. Acho que eu começo, inevitavelmente, por um imenso agradecimento ao Afonso Borges. Outro dia, quando a gente começou a trocar e-mail, eu descobri um livro que ele tinha dado para o Celso. Anos atrás, ele está lá registrado, um registro do Afonso Borges, dizendo Dedicatória de Afonso Borges a Celso Furtado. Isso é o trabalho da bibliotecária, claro que ele não tem nada a ver com isso, mas está lá, enfim, foi uma referência que eu achei simpático de encontrar. Doutor Zé Maria Rabelo, quem diria, hein? A gente ali passeou tanto naquela Rue des Écoles, né? E agora aqui em Belo Horizonte, de fato, quer dizer, enfim, eu não vou falar assim, não vou entrar pelo lado caras da vida, mas de fato foi na casa de Zé Maria. Zé Maria estava começando a fazer despedidas, ele morou muitos anos na França, ele e os filhos todos, e Tereza começavam a fazer despedidas dos amigos. Zé Maria morava longe, não morava... Como era o nome do lugar que você morava? Maci. E aí eu me lembro que eu quis ir de carro, a Zé Maria marcou um encontro ali perto de onde eu morava, e eu lá sabia que o Celso morava perto, eu não sabia, de fato eu não sabia, eu já morava na França há muitos anos. E aí eu digo, não, Zé Maria, você vai no seu carro, eu vou seguindo atrás. Não, é muito complicado chegar na minha casa, vem no meu carro. Aí eu entro no carro do Zé Maria faz uma voltinha ali em Jussieu, para numa casa, que eu não sei de quem é, e entra o Celso. Eu digo, boa tarde, bom dia e tal, e a vida continua. Mas aí a vida não continua, né? A vida mudou, né? Quer dizer, então, de fato, nós nos conhecemos na casa de Zé Maria, e quem flagrou esse primeiro sorriso, digamos, de dois lados, aliás, o meu você não tem, só tinha do certo, foi Fernando. Fernando era um meninote, que hoje é o fotógrafo fantástico, era um menino, adolescente, cheio de máquinas reflex pela casa e tal. Então, entre a feijoada, com Tereza, e tinha outras pessoas também na casa. Eu me lembro muito bem do Roberto Las Casas, com Sara Las Casas, estavam lá também. Tudo isso eram figuras do exílio, enfim. Eu queria falar rapidamente o seguinte, sobre o livro. Como é que eu cheguei a esses diários? Esses diários, com toda certeza, não eram para ser publicados, com absoluta certeza, isso eu tenho absoluta certeza. Nem Celso, eu acho que sabia que tinha tanto diário escrito. Quando o Celso morreu, quando o Celso foi para o exílio em 64, ele foi com relativa rapidez e levando uma mala, talvez, de 20 quilos, 23 quilos, 25 quilos, uma coisa assim. Portanto, não levou nada de livros, nada disso, de arquivos, nada. E aí começa o exílio, ele começa a voltar para o Brasil só regularmente uns 10 anos depois, e deixou tudo que ele tinha, que estava no Recife, onde ele morava, que ele era o superintendente da Sudene, pediu para ser transferido para o apartamento que ele tinha recém-comprado no Alto da Boa Vista, mas que não estava pronto ainda.
E lá ficou, quer dizer, e foi ficando, era um tipo de armários embutidos na parte de cima assim, do armário. Quando o Celso morre em 2004, e nós íamos muito lá, regularmente, mas a gente só pegava livro, lia e tal, quer dizer, o que tinha de livro lá eu sabia, o que tinha de arquivo eu não sabia, acho que nem Celso sabia muito bem o que tinha de arquivo lá, não lembrava. Quando ele morre, eu pego toda a papelada que está lá dentro, levo para minha casa, porque o apartamento foi alugado, e eu tinha que ser esvaziado, eu levo lá para casa e encontro, de vez em quando, um caderno aqui, um caderno acolá, e eu fiz uma série de livros, eu fiz 6 livros, eu criei uma coleção chamada Arquivo Celso Furtado, que eu peguei, eu fiz temáticos, são livros temáticos, eu fiz 6, até hoje, e acho que eu parei também, agora estou com outros projetos, e um deles, exatamente, eu chamei Anos de Formação, que eram, digamos, os anos do Celso, antes dele virar o Celso Furtado, digamos assim, desde que ele era adolescente até 48. Neste momento que eu estava fazendo esse livro, eu achei 2 cadernos dele sobre a guerra, quer dizer, diários de guerra. O Celso não foi um diarista, entre aspas, mas ele se serviu de cadernos em alguns momentos da vida de reflexões, quer dizer, houve momentos na vida dele em que ele foi meio que forçado pelos acontecimentos que ele estava, ou como observador, mas bem como ator, talvez não tanto como observador, como protagonista, como diz o João, ele foi forçado um pouco a pôr as ideias, a esclarecer certas ideias, a aclarar certas ideias. Para isso, o diário foi muito útil. Por exemplo, eu sinto um exemplo que está no livro, na batalha que foi a idealização e a implementação da SUDENE no Nordeste, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Foi Juscelino Kubitschek que pediu a ele enfim, que lhe deu essa missão de fazer essa autarquia, nem sei se é uma autarquia exatamente, acho que não é, essa superintendência para atacar o problema do Nordeste, a imensa disparidade regional que havia entre o Nordeste e o Centro-Sul. E Celso, evidentemente, é um momento muito complicado da vida dele, porque o Celso era daqueles que dão um boi para não entrar na briga, mas dão uma boiada também não sai, quer dizer, ele fica ali, ele dá a briga, ele era uma pessoa de dar briga. Ângelo conhece bem as várias brigas que houve no Ministério da Cultura. Ângelo às vezes tentava segurar um pouco, mas ele ia em frente, nesse sentido ele era de dar as brigas. Mas ali na SUDENE foi um momento muito especial. Ele mexeu com umas estruturas muito profundas do esquema, digamos, do Nordeste, contrariou muitos interesses dos políticos locais, de uma certa oligarquia nordestina, eu digo bem uma certa, pequena, provavelmente, minoritária, mas havia, sim, digamos, uma espécie de quem é este cara que sequer é um epistolado aqui no Nordeste, não era de partido nenhum, não era de uma família ilustre do Nordeste, quer dizer, o pai dele acabou como juiz, mas a vida inteira foi advogado só, acabou até como desembargador ele foi também. Mas, enfim, e chega Celso com um projeto bastante moderno de desenvolver o Nordeste e com um projeto federal, e para isso tem que, digamos, enfrentar vários problemas, vários grupos, várias oligarquias, vários senhores de engenho, enfim, foi uma luta muito árdua. Nesse momento é um dos momentos que ele mais escreve. Quer dizer, ele chegava em casa e sentia uma necessidade imensa de dizer o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, quais são as dificuldades, e houve muita dificuldade, desde a dificuldade isso está nos diários, da aprovação da lei da SUDENE, que não tinha essa sopa de medida provisória, isso não havia, você tinha que ir para o Congresso e batalhar e tentar explicar o seu projeto para que ele fosse aprovado, e ele não teve o apoio dos deputados e senadores do Nordeste, é bom que se diga, foi bastante minoritário o apoio que ele teve no Nordeste, e a coisa começou de tal forma, ele fala aqui bastante, que é muito impressionante, tudo isso me remete muito ao momento atual, quando começou a circular uma ficha policial dele, com as coisas mais delirantes. Aí o Celso e vendiam, houve deputados que chegaram a comprar essa ficha, quer dizer, havia alguém que, não sei quem é, que vendia uma ficha policial contando todos os horrores daquele comunista, aí chamava ele de comunista, de trotskista, de tudo, e tudo delirante. Nós chegamos a ver essas fichas, depois eu reproduzo aqui o prontuário, digamos assim, que estava no Conselho de Segurança Nacional, na época. O mais delirante, que é uma loucura, o Celso tinha morado no Chile, é que ele teria comprado um terreno no Chile para fazer uma base soviética.
Quer dizer, você vê que nós escapamos de boa, né? Mas, enfim, as coisas absolutamente delirantes. Nesse momento da Studene, um momento que, portanto, é muito difícil para ele, e ele recorre muito aos diários, e outro momento que aí ele fala muito da política, e Minas está muito presente nesse momento, são os anos de redemocratização, 82, 83, 84, quando tem... hoje eu também estava lendo o primeiro encontro dele com Tancredo aqui, Tancredo governador, ele vem conversar com Tancredo, claro que já todo mundo sabia que o Tancredo ia ser o candidato, mas ainda havia digamos, uma certa tendência dentro da ex-Arena, que já era PDS, de fazer, até Aureliano Chaves, e curiosamente o Celso tem uma hipótese, que eu não sei se é verdade ou não, ele percebe que num dado momento o Aureliano estava acreditando que ia ser ele o candidato. Por uma composição com os dissidentes da Arena, bom, enfim, são as composições políticas, João conhece isso muito, muito bem de trás para frente, Anjo também deve conhecer, eu conheço menos, mas é outra hora que ele fala muito, quer dizer, toda a parte de redemocratização do Brasil, anos 83, 82, 83, 84, digamos, até Tancredo ser eleito pelo colégio eleitoral, são de uma riqueza absolutamente fantástica. Quer dizer, essa coisa que o João Antônio fala dele como observador e protagonista da história do Brasil é fato. Isso realmente está muito presente nos diários. Outro momento que eu acho que ele recorria, digamos, aos diários, aí sim, mais talvez como observador, ele tinha muita sensação, às vezes, de que ele estava presenciando um momento histórico importante. Isso o Celso sempre teve. Às vezes ele chegava em casa e ele diz, puxa, o que eu vi hoje não é qualquer um que vê, é uma coisa importante. Um momento, por exemplo, foi quando ele estava na Studene, Juscelino Kubitschek era presidente, ainda no Palácio das Laranjeiras, não estava em Brasília ainda, e tem a fase do rompimento com o FMI. E Juscelino obviamente queria romper com o FMI, mas queria uma espécie de um respaldo, digamos, teórico e mais isento, chama Celso para conversar muito com ele. Celso tem várias conversas com o Juscelino, que são muito interessantes, e ele aproveita e faz uns perfis aqui de Juscelino e de outras pessoas que negociavam do outro lado, entre eles um que era absolutamente contra o rompimento com o FMI, é Roberto Campos. Ele faz um perfil de Roberto Campos que é uma beleza, tanto mais belo, eu acho, na medida em que eles tinham sido colegas e tinham lutado pelo mesmo desenvolvimentismo nos anos 52, 53, 54, e Celso volta para a Studene, continua a vida dele lá. Quando ele vem em 58, que ele começa a conviver com Roberto Campos em torno, digamos, das reuniões com Juscelino, ele percebe, ele diz isso claramente aqui nos diários, que Roberto Campos já não tem mais nada de desenvolvimentista e que é um neoliberal e que escolheu o mercado em vez do Estado. Bom, aí ele diz, eu preciso entender por que eu deixei essa pessoa 6 anos atrás de uma forma, é aquela coisa, mudou o Natal, mudei eu, e ele faz uns perfis muito bonitos aqui dessas pessoas com que ele volta a conviver. Um deles é o Roberto Campos. Eu acho que é das coisas bonitas, eu acho, desse diário. Tem outro momento que eu acho que ele é observador, foram nas viagens, quer dizer, nas viagens, algumas que nós fizemos juntos, como a primeira viagem de Celso à China, tem umas observações fantásticas era a China, vocês vão ver, é essa China que é atrás, que eu pus uma foto aqui. Enfim, essa foto foi eu que fiz na China, no interior da China. Nós fomos à China em 80, todos os chinesinhos ainda usavam a túnica Mao, né? Era tudo de túnica Mao. A foto é bonita, podia estar um pouco mal, eu acho, mas não sei, meio difícil de ver. Está todo mundo de túnica Mao, azul marinho, e tem um cidadão ali mais alto do que todos os outros, de um impermeável bege. Então, essa foto é bonita. E foi essa primeira viagem, deu muita observação a Celso para escrever, e outras viagens também, quer dizer, viagens, de modo geral, as mais exóticas, digamos assim, a Mongólia, as Filipinas. Tem uma viagem, a Filipinas eu estava com ele, é muito curioso, quando ele vai, nós fomos ver como é o nome dela? Imelda Marcos, ela que era a ex-primeira-dama, tinha sido Ferdinando Marcos, e aí ela tinha uma coleção de sapatos absolutamente fantástica, no palácio que tinha o nome de Malacanã, que eu sempre achei parecido com Maracanã, mas enfim, e ela guardou todos aqueles sapatos, pôs lá no tudo, mas era fantástico, realmente é uma coisa de moda, de sapatos
não sei, ela gostava no sapato Chanel. Então tinha azul claro, azul escuro, azul marinho, verde, amarelo, vermelho, tudo assim. Foi das coisas mais fascinantes que eu vi na vida, como é que alguém colecionava. Bolsa não, era sapato. Enfim, não sei bem porquê. Eu devia ser um fetiche qualquer. E nós fomos ver, o Celso ficou também maravilhado, olhando assim, bom. Depois tem outra coisa das viagens que eu acho importante, são as viagens ao Brasil. Aí ele, ainda no exílio, portanto, ele vinha mais como observador do que como ator, né? As primeiras viagens dele ao Brasil são muito interessantes também. Ele é exilado em 64. Em 74 ele faz a primeira viagem ao Nordeste. Essa viagem ao Nordeste, sobretudo a Paraíba, Celso Paraibano, visivelmente ele encontra uma Paraíba que ele não lhe agrada muito. Quer dizer, e ele diz, essa geração, eu tenho certa consciência de que a nossa geração foi uma geração fracassada, no sentido de que nós não logramos a luta contra o subdesenvolvimento. E, ao contrário, nós, de certa forma, ou porque o nosso projeto foi abortado pela revolução, que digo eu, pelo golpe de 64, ou, enfim, por outras razões, não se sabe bem como e por que a sociedade também não anda necessariamente como se imagina, ele via muita concentração de renda, e brutal, sobretudo nas cidades do Nordeste, e brigas, e os usineiros, tem uma briga horrível que ele conta de um usineiro que manda fechar uma escola pública que estava funcionando perto do engenho, e todo mundo fica a favor e as crianças apanham, enfim, é um drama. Essas primeiras viagens dele ao Brasil são muito derrotistas, eu acho. Ele tentou depois voltar para o Brasil em 75, também não deu certo. Ele tem um outro balanço dizendo: nós realmente fomos uma geração derrotada. É difícil dizer, os historiadores dirão. O Celso ainda teve a sorte, de certa forma, que é uma sorte, Zé Maria também teve, de voltarem do exílio, de poderem continuar a dar a briga, o que alguns exilados não puderam fazer. O Celso, como Zé Maria, eles são da primeira leva dos exilados, a leva de 64. E muitos, é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre exílio, quantos exilados dessa época de 64 voltaram. Muitos, praticamente todos voltaram, mas uns não voltaram. Jango não voltou, José de Castro morreu no exílio, enfim, houve vários outros que não voltaram, e às vezes voltam e não conseguem dar uma outra briga, quer dizer, voltam quebrados, né? É muito complicada a coisa do exílio. Celso, como Zé Maria também, aliás, puderam voltar e dar uma briga, uma bonita briga ainda. Enfim, a vida é isso mesmo, vai de briga em briga. Então essa parte é muito bonita. Eu não sei se eu já falei muito, acho que sim. Eu vou só falar mais. Uma curiosidade, que Celso foi jornalista também. Quando ele vem do Recife para o Rio de Janeiro, ele vai trabalhar na imprensa do Rio, estuda Direito e se torna um jornalista. Ele trabalha em vários jornais e revistas, e o encontro dele com Orson Welles, que acabou vindo para Ouro Preto, é uma história engraçada. Sim, Ouro Preto, então... Está no livro também. Doutor Ângelo Osvaldo, nosso Ouro Preto... Então, nós ouropretanos, é verdade, quando o Celso chega no Rio, como todo jovem intelectual do Nordeste, sobretudo, o Celso chega no Rio em 39, 40, ele tinha 19 anos, obviamente ele foi fazer jornalismo, né? Vários foram fazer jornalismo, ele vai trabalhar numa revista chamada Revista da Semana, como ele arranhava já nessa época bem o inglês, quando o Orson Welles vai para o Rio em 42, ele fica meio pagiando o Orson Welles, fez várias reportagens com ele, entrevistas, não sei o quê, e tem a vinda do Orson Welles a Ouro Preto, que eu trabalhei muito sobre isso também. Tem uma foto muito bonita feita de Celso em Ouro Preto aqui no livro. Ao lado está o Jorge Fantor, que era o cameraman do Orson Welles, um húngaro, que está ao lado do Celso na foto. A equipe do Orson Welles vem, e na hora H o Orson Welles não vem, né? E ele tinha vindo antes, mas na própria Semana Santa ele não vem. E Celso se refere muito a essas viagens e tal, aqui no livro. Tem outra coisa que eu queria contar rapidamente, depois eu paro, mas 3 eixos que eu acho interessantes nesse livro. Um deles é, digamos, balanços de vida. Quer dizer, há pelo menos 3 balanços de vida que são... Quer dizer, são muito interessantes. Eu vou dizer por quê. Celso era uma pessoa muito reservada. Ele podia estar aqui com a gente
ia estar adorando essa conversa, ia conversar, ia falar, mas ele não era tímido, ele era reservado. Ele era um sertanejo. Em certo grau, ele tinha essa coisa um pouco da pessoa um pouco desconfiada, um pouco quieta no seu canto, até que o gelo quebrava e aí ele falava mais do que eu, o que é difícil, mas enfim. E aí mas tem 3 momentos na vida dele em que ele estão nos diários, ele recorre aos diários para fazer uma espécie de balanço de vida. O primeiro é um balanço de vida muito jovem, ele tem 25 anos, está voltando da guerra, ele foi para a Segunda Guerra Mundial, está voltando num avião, num navio de transporte de tropa, chamado Duque de Caxias, e ele faz um balanço de vida, ele falou, bom, e agora? Quer dizer, eu acabei de me formar em Direito, ele se formou em Direito em 44, tenho um emprego no DASP, fui para a guerra, mas eu não quero nem ser advogado, nem fazer magistratura, nem continuar só no DASP, eu quero pensar o Brasil, eu quero estudar outras ciências, e aí realmente foi que meses depois ele vai para a França estudar economia de uma forma sistemática. Bom, é um balanço de vida muito impressionante para um jovem de 25 anos, quer dizer, mais tarde eu não digo nada. Tem um segundo que para mim é o pungente desses balanços. Nos primeiros dias de setembro de 64, o primeiro dia que ele chega em New Haven, onde ele vai começar os 20 anos de exílio, ele teve uma escala pelo Chile, passou umas semanas no Chile, e ele diz, e agora? Agora eu vou começar um longo exílio, isso não vai acabar nem tão cedo, os militares demoraram muito tempo para chegar ao poder, eles agora vão ficar no poder e vão continuar aqui por muito tempo, e ele faz um balanço de vida, esse é profundo, esse ele vai até a família, até as raízes, e fala da mãe, fala de uma babá, enfim, ele vai longe para tentar entender quem ele era, quem ele não era, como é que ele via o mundo, essa coisa que ele sempre teve, que ele dizia que desde criança ele teve não era ter pena do mais pobre, não era isso, era tentar resolver a vida do mais pobre. Isso foi uma coisa que desde criança, de uma certa forma, mas a vida inteira foi uma coisa que marcou a vida dele, quer dizer, tentar melhorar a vida de quem não está com uma vida tão boa como poderia ter. Então essa é a ideia que está um pouco subjacente na coisa toda do desenvolvimento. E tem um terceiro balanço de vida, que é exatamente isso a que eu já me referi, quando ele vem para cá em 75, de vez, passa 6 meses, dando aula na PUC em São Paulo, e ele volta e faz um terceiro balanço, dizendo decididamente, o Brasil não é mais o Brasil que eu conheci, não é o Brasil pelo qual eu lutei, e ele volta com a ideia da geração fracassada, e por que terá acontecido, aí é uma coisa teórica, quer dizer, por que terá acontecido isso? E ele vai lá para trás, ele começa a pensar no Brasil desde os anos 20, e é muito interessante esse balanço todo que ele faz dos intelectuais de esquerda, de direita, dos intelectuais políticos ou não políticos, do mais político, menos intelectual, é um balanço muito interessante esses 3. E finalmente eu vou terminar aqui rapidamente, eu estou acabando, mais 2, vocês, momentos, rapidamente, são os perfis. Os perfis, eu acho que são muito bons, eu já falei do de Roberto Campos, mas tem outros. O de Tancredo é muito bom, o de Ulisses Guimarães é muito bom, o do Fernando Rodelli, que era um historiador, que, enfim, gostava muito dele, tinha uma boa camaradagem. Ele conta um encontro, Fernando Rodelli, que é uma delícia, é muito saboroso, eu acho. Esses perfis são todos muito bons. Eu acho que do Fernando Henrique. Fernando Henrique, ele tem muito Fernando Henrique aqui no livro, vocês vão ver, se alguém for lá no índice vai ver, eles foram muito ligados nessa época toda, e ele escreve coisas muito certeiras sobre Fernando, o intelectual na política, o que é um intelectual na política. E, finalmente, uma última coisa é que, como, não sei, acho que o João já falou um pouco, a coisa da literatura, que também subjaz esses diários, Celso tentou, quando era muito jovem, entrar pela ficção. Ele tem um livro de contos, foi o primeiro livro que ele publicou, e ele nunca desistiu, coisa que para mim foi uma surpresa, eu não sabia disso, vi por esses diários. Eu sabia que na juventude ele tentou fazer um romance, tentou escrever um romance, mas eu achei que era a única tentativa. Eis que eu encontro 3 tentativas de romance, as 3 estão aqui. Tem 3 esboços de romance aqui. O esboço, só, e nenhum projeto foi adiante. Mas já tem um que ele já está com seus 50 anos por aí, ele está no México, um dado momento, ele passa uns tempos no México sozinho, na Venezuela, ele tenta novamente um outro romance, e finalmente, quando ele é professor na França, na Sorbonne, ele tenta pela 3ª vez um romance também. Nada foi adiante,
não sei se iria, se não iria. Enfim, eu só quero finalizar com uma coisa rápida que o João falou e eu concordo. Primeiro, eu queria agradecer muito ao João dele ter aceitado. Quando eu pensei no nome do João, eu digo, quem é que pode escrever esse prefácio? Não é conhecer a obra do Celso, que João conhece muito, mas não era isso. Era alguém que tivesse um pouco como o Celso essa visão interdisciplinar, e eu acho que o João Antônio é muito engraçado, porque às vezes que a gente se falou, às vezes eu estava na França e o João aqui, a gente começava pelo Celso, acabava no Proust, no Machado de Assis, quando via, estava horas de conversa, não era? E estava falando de outros assuntos, não tinha nada a ver mais com os jazz, e digo, João, eu vou desligar, estou te ligando da França, ainda bem que era ligação gratuita pela internet, mas enfim. E Ângelo eu nem digo, gente, Ângelo, olha, eu conheci o Ângelo, nem digo eu conto. Conheci o Ângelo, estava 15 dias em Paris, nos idos de 73, nós, os dois jovenzinhos, umas crianças, e nós nos conhecemos, eu estava 15 dias em Paris, e Ângelo tinha acabado de chegar, nós nos conhecemos, e a gente descobriu Paris e virou pelo avesso aquela cidade, né, Ângelo? Realmente, nós conhecemos Paris juntos, e aos 20 e poucos anos, Deus sabe o ânimo que a gente teve para conhecer Paris, né? E depois Ângelo foi uma pessoa que ficou a vida inteira, nós muito ligados. Quando o Celso veio ser ministro da Cultura, de fato, eu achei que era óbvio que o Ângelo já estava com cargo no Ministério da Cultura, que era o de secretário do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que era AISFAM, não mais o ISFAM, mas AISFAM, e ele acumulou brilhantemente os cargos de chefe de gabinete e continuou na AISFAM. Bom, e foi amigo da vida inteira, enfim, Ângelo, o João Antônio. Eu estou muito feliz, eu confesso que, olha, o livro eu acho que ficou bonito, eu fiz no maior capricho, tendo o prefácio de João Antônio, para mim foi um imenso prazer, porque o João acho que captou tudo com a interdisciplinaridade que marca muito João, que marcou muito Celso também. Uma última palavra, que eu fico até meio comovida de dizer, mas enfim, eu acho que a gente não está num momento de normalidade democrática. Eu não devo ser a única a achar isso, acho que todo mundo aqui deve já ter pensado nisso. Particularmente uma bobagem, realmente é uma bobagem, que gente ligada a mim. Primeiro foi Celso, não sei se vocês viram, houve um desbatismo, se pode dizer assim, de várias termoelétricas que tinham nomes de pessoas de esquerda e também até do Aureliano Chaves, que hoje em dia eles devem estar vendo como um comunista, 10ª categoria, enfim, bom. Esses brasileiros ilustres deram nomes a termoelétricas da Petrobras, de 2000 e pouco para cá, o Celso já tinha morrido, evidentemente, e agora, para minha surpresa, eu vi uma portaria assinada pelo presidente da Petrobras, desbatizando, quer dizer, ele não usa a palavra desbatizar, eu que uso, mas enfim, dizendo que os nomes que vão se chamar apenas termoelétrica, que não tem mais termoelétrica, Celso Furtado, Luiz Carlos Prestes, Aureliano Chaves, acaba tudo isso. E a desculpa, isso é que eu achei absolutamente fantástico, a desculpa bem esfarrapada é a lei de propriedade industrial. Então eles dizem lá, eu tenho a portaria, segundo o artigo, acho que é 124, enfim, inciso, não sei o que, taranã, da lei de propriedade industrial, ninguém pode dar o nome de alguém a um logrador ou a uma termoelétrica sem autorização do homenageado. E que nós não teríamos, ou herdeiros. Quer dizer, eles dão a entender que nenhum de nós deu autorização. Ora, eu fui avisada dessa história pela Graça Lago, que é filha do Mário Lago. E em seguida, uma meia hora depois, eu falei com a Ana de Holanda, que é filha do Sérgio Buarque de Holanda. Falei com a Helena Gasparian, que é filha do Fernando Gasparian, que também tinha uma hidrelétrica com o nome dele. Pelo menos nós 4, nós demos autorização, óbvio. Quer dizer, nós temos autorização e tal. Outro dia eu encontrei em São Paulo com uma pessoa que falou com o Hildo Sauer, que na época era o responsável da Petrobras por essa parte toda das termoelétricas, e, obviamente, ele disse, eu tenho cópia das autorizações. Quer dizer, claro que não foi um problema de lei de propriedade industrial, obviamente foi um problema, enfim, uma coisa ideológica. Agora, o que mais me impressionou é que há alguém na Petrobras que perde o seu tempo procurando um casuísmo, digamos assim, uma saída jurídica para desbatizar termoelétricas que têm nome de pessoas de esquerda e que foram batizadas, é verdade, durante os governos do PT. Quer dizer, para mim é inacreditável isso, que tem alguém lá fazendo isso. Bom, segundo fato, que é uma bobagem, mas que, enfim, é mais pessoal, havia um centro acadêmico com o nome de Celso, uma federal
do Rio de Santa Catarina, que foi desbatizada também. Chamava-se Centro Acadêmico Celso Furtado, foi desbatizado e agora se chama Centro Acadêmico Roberto Campos. Isso, enfim, para mim é menos grave, até porque são os estudantes que escolhem. Eu sei que a coisa chegou à reitora, houve um certo mal-estar, mas tudo bem. Mas eu soube ontem, que eu não sei se é verdade ou não, que tinha um busto do Santiago Dantas na porta, em alguma porta perto do gabinete do ministro das Relações Exteriores, e alguém pediu para retirar o busto. Aí também já deu. E provavelmente vão achar uma desculpa, vão dizer que o busto estava sujo, caiu do pedestal, ou estava atrapalhando o trânsito, igual a música do Chico, mas enfim. Mas o fato é que por que tirar o Santiago Dantas, que era um defensor da política externa independente? Encadeando nisso, o embaixador Rubens Recupero teve que retirar o prefácio do livro do embaixador Sinésio Góes, que ia fazer o livro está feito, aliás, sobre o Alexandre de Gusmão, que é um personagem do século XVIII, quer dizer, tem um embaixador do século XX que escreve sobre o embaixador do século XVIII, enfim, um personagem, e o Recupero, que é um dos grandes conhecedores da política externa do Brasil, que foi ministro, foi embaixador Washington, faz o prefácio, e o Itamaraty diz que não vai publicar com o prefácio do embaixador Rubens Recupero. O Rubens, evidentemente, retirou o prefácio, é óbvio, e o Sinésio, nem sei se vai conseguir agora publicar ou não o livro dele. Isso tudo me leva a crer que, eu não vou dizer, não estou pedindo para ninguém fazer ato de militância lendo o Celso, não é isso. O que eu queria é que isso aqui voltasse um pouco para o presente, para ver se a gente não repete essa história, né? Quer dizer, a história do exílio está muito marcada aqui, a história da redemocratização, de uma nova constituinte que foi necessária, e Deus sabe como ela foi bem feita e boa. Tudo isso vai desmoronando, vai desconstruindo, vai desabando. A gente não quer que aconteça de novo isso. A gente não quer que alguém daqui a 50 anos, eu pelo menos não quero, uma viúva de outra pessoa, sei lá de quem, comece novamente, meu marido no exílio, taranã, taranã. Então eu acho que tem um pouco esse lado assim, de atualidade de coisas que o Celso conta no livro, e vamos torcer para não acontecerem mais esses fatos diários que estão, a meu ver, tornando, enfim, a democracia brasileira bastante anormal, bastante instável. Eu acho que era isso. Obrigada. O Celso Furtado foi quem realmente estruturou o Ministério da Cultura. O Ministério foi criado como uma aspiração da redemocratização. Ele começou a nascer com a criação das Secretarias Estaduais de Cultura, em 1983. A de Minas foi criada por Tancredo Neves e a entregou a José Aparecido de Oliveira. Tancredo dizia: é bom ter José Aparecido por perto. E o colocou na Secretaria de Cultura, ele tendo sido eleito deputado federal, cassado em 64 na primeira lista, ele voltava a ser deputado federal, um dos mais votados do Estado. E ele vai assumir a Secretaria de Cultura. E Leonel Brizola entrega a Secretaria de Ciência e Cultura do Estado do Rio de Janeiro, também por ele criada, ao vice-governador Darcy Ribeiro. E José Aparecido e Darcy começam a fazer uma grande jornada pelo país com a criação do Fórum Nacional de Secretários de Cultura, pela criação de um ministério e por políticas públicas de cultura. José Aparecido faz em 84, em Belo Horizonte, um grande seminário aqui no Palácio das Artes, um grande seminário sobre o Encontro Nacional, com o título de Encontro Nacional de Cultura, de Política Cultural, Encontro Nacional de Política Cultural, e convida Celso Furtado para abrir o seminário. E Celso faz uma conferência magnífica que está publicada em livro de Celso Furtado e a Cultura, também organizado por Rosa, com as 7 teses da cultura brasileira. Ele faz uma reflexão sobre a cultura brasileira e isso foi muito marcante, foi um ponto de referência para todo esse processo de busca de políticas públicas de cultura, de organização de secretarias de cultura, de concepção de um ministério. Foi um momento enriquecido pela palavra de Celso e pela presença dele. Tancredo
é eleito presidente da República, José Sarney toma posse, José Aparecido está nomeado ministro da Cultura, porque ele foi, aliás, o primeiro titular de ministério anunciado por Tancredo Neves, aqui em Belo Horizonte. Tancredo anunciou que criaria o Ministério da Cultura e o entregaria a José Aparecido, que foi o primeiro titular da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. José Aparecido assume o ministério, que vem transformar, é o sucedâneo da Secretaria de Cultura do MEC. Essa Secretaria de Cultura havia sido criada no governo Figueiredo por Aloysio Magalhães. Aloysio Magalhães foi para o Ministério da Educação e Cultura com Eduardo Portela, por sugestão do irmão do presidente general Figueiredo, o Guilherme Figueiredo, que sugeriu o Eduardo Portela e também Aloysio Magalhães. Aloysio era um designer, um homem que tinha uma visão larga do país, e ele veio aqui, eu me lembro, eu estive com Aloysio Magalhães na casa de Israelzinho Pinheiro, em Belo Horizonte, porque ele conhecia Vera Pinheiro, que é pernambucana, e Vera organizou um almoço, ele queria, Priscila Freire foi, algumas pessoas foram conversar sobre patrimônio, ele queria saber como estava o IPHAN, porque ele iria assumir o IPHAN. Nós ficamos felicíssimos, porque Renato Soeiro já estava há 10 anos no IPHAN, depois dos 30 anos de Rodrigo Melo Franco de Andrade, uma instituição que em 40 anos tinha sido dirigida por 2 pessoas, e ela carecia desse sopro renovador que Aloysio trouxe. Mas uma coisa que muitas pessoas que defendem incondicionalmente Aloysio também virou uma religião, igual o Rodrigo Melo Franco de Andrade. As pessoas falavam que Aloysio fez isso, fez aquilo, ele revolucionou completamente. Na verdade, ele era um instrumento da distensão e da abertura dentro de uma estratégia goebbeliana. O governo tinha criado primeiro a Embrafilme, por causa do nacionalismo dos militares que viram que tinham que defender o cinema nacional. Criaram a Embrafilme. Depois criaram a Funarte, que era uma maneira de contemplar a área artística tremendamente insatisfeita e militante na resistência. E depois criaram, então, a Fundação Pro Memória, por sugestão de Aloysio, para revitalizar o IPHAN com um novo sentido. E Aloysio conseguiu que se criasse a Secretaria de Cultura do MEC. O antigo DAC, Departamento de Assuntos Culturais, virou uma Secretaria do MEC. E aí falaram para ele, e o Ministério? Ele, então, respondeu, não, é preferível uma secretaria forte do que um ministério fraco. É claro que no governo Figueiredo não havia condição para a criação de um ministério. O ministério foi uma das conquistas da redemocratização do país em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves, que chegava com esse compromisso da mudança. José Aparecido assumiu o ministério, mas o presidente Sarney disse, José Aparecido, o único cargo do primeiro escalão que não foi preenchido pelo Tancredo foi o de governador do Distrito Federal. E eu preciso de você, você é meu amigo, você é o único político que passa por entre 2 viúvas mineiras, Dona Sara Kubitschek e Dona Risoleta Neves, simbolizando aí os grupos. O grupo Tancredo queria José Hugo Castelo Branco para governador do Distrito Federal. O grupo juscelinista queria Carlos Murilo Felício dos Santos. E o Sarney fez o que o Getúlio fez, escolhendo Benedito Valadares, governador de Minas Gerais, em 1933. Ele escolheu um amigo dele, já que ele era o presidente. E o Zé Aparecido falou, mas Sarney, você ficou louco, eu tenho o Ministério da Cultura. Ele falou, você já criou o Ministério da Cultura, já implantou o Ministério, agora você vai ser o governador do Distrito Federal. E foi assim. E começou uma grande especulação, quem vai ser o ministro da Cultura? Todos os nomes possíveis foram lembrados, convidados, proclamados, e José Aparecido indicou o nome de Aloysio Pimenta. Lembrando que o ministério era de Minas Gerais. Daquele jeito que o Zé Aparecido falava, que o Zé Maria sabe muito bem, ele dizia, o presidente de Minas Gerais, Tancredo Neves, subiu no esquife, a rampa do Palácio do Planalto.
Agora, Minas Gerais perde o Ministério da Cultura. Então, indicou a Aloysio Pimenta. A Aloysio Pimenta, infelizmente, não foi bem na gestão do Ministério da Cultura. Ele se equivocou com uma série de situações, de conceitos. Ziraldo deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Ziraldo era o presidente da Funarte, dizendo que o brasileiro ficava comendo pão com trigo importado em vez de comer broa de milho. Ziraldo que falou isso na Folha de São Paulo. Aloysio Pimenta achou aquilo muito simpático e tudo isso, começou a falar em broa de milho para todo lado. Aquilo ele entalou com essa broa de milho e quase deu uma indigestão no Ministério da Cultura, que foi um problema. A imprensa inteira fez caricatura daquilo e eles o Ministério ficou enxovalhado, foi uma tragédia. E o presidente Sarney, não só com a faixa presidencial, mas sobretudo com o fardão da Academia Brasileira de Letras, já estava incomodado com aquela situação do Ministério da Cultura. E então vem a ideia de se chamar Celso Furtado, do Sarney, do José Aparecido e de Ulisses Guimarães, para que o Celso, inclusive, voltasse ao Brasil. O Celso já era o embaixador brasileiro junto à comunidade europeia, morando em Bruxelas, porque Tancredo havia convidado Celso Furtado para ser o embaixador, com o prestígio intelectual de Celso na Europa, ele ser o porta-voz das mudanças democratizantes no país, no Brasil. O Celso seria o grande interlocutor do Brasil com a Europa e foi morar em Bruxelas, que era a sede da Comunidade Econômica Europeia, ainda antes da União Europeia. E Celso aceita voltar para o Brasil, acho que ele ficou fascinado por essa tarefa, e ele veio para ser ministro da Cultura, não veio pensando no ministério como um trampolim para o Ministério da Economia ou do Planejamento. Ele entendia que nessa altura dos acontecimentos, exatamente com a transformação do país depois de um longo período de obscurantismo, de regime autoritário, de censura, de exílio, a cultura seria o grande fator de transformação positiva do país, iluminaria a nova trajetória do país. Sob o signo da cultura se poderia pensar mais o Brasil, mais profundamente o Brasil. Celso dizia o seguinte: para um gestor público, ele falou, cultura tem mais de 400 definições dicionarizadas, mas para quem está gerindo a área da cultura no serviço público, cultura é tudo aquilo que melhora a qualidade de vida do cidadão. Ele repetiu essa frase várias vezes e as pessoas falam, mas o que um economista está fazendo no Ministério da Cultura? As pessoas gostam de reduzir, são reducionistas, querem carimbar as pessoas. O Celso não era apenas um economista, ele foi exatamente isso, tudo que João Antônio descreveu, que Rosa enfatizou aqui, que o próprio João Antônio como Rosa muito bem o descreveu. Era um homem que tinha um pensamento plural, tinha uma visão ampla e trafegava em diversas disciplinas, em diversas vertentes do pensamento. A sua reflexão era a mais ampla e mais iluminada. Então, Celso assume o ministério e estruturou o Ministério da Cultura. Nesses anos todos, eu acho que só houve 2 ministros da cultura no Brasil, Celso Furtado e Gilberto Gil. Não. Bom, eu falei muito, até não era para falar tanto, mas dei um depoimento histórico sobre a criação do extinto Ministério da Cultura. Estão querendo extinguir outras instituições dentro do extinto Ministério da Cultura, e isso é realmente uma tragédia. Mas encerramos, Afonso? João, você faz o encerramento, você abre com o prefácio e encerra agora o pós-fácil. Não, eu queria só falar a respeito de lembrar aqui uma definição de cultura que eu acho muito interessante e muito adequada, assim, quando se pensa em pessoas tipo Celso Furtado. A definição é a seguinte: cultura é tudo aquilo que fica depois que a gente esquece tudo aquilo que a gente aprendeu.
eu acho que é isso, quer dizer, é aquilo que fica mesmo, né? Aquilo que depois que você esqueceu aquele autor, aquilo, o que ficou? Isso é a cultura, né? Depois que você viveu certas coisas, que você aprendeu, e a gente esquece, né? Há um processo inevitável da amnésia. O que sobra de tudo, de todo esse conjunto de vivências, etc., é a cultura. Ela que nos faz vivos, né? Que nos impulsiona, que nos faz levantar todo dia, né? E continuar a caminhada. E o Celso Furtado, eu acho que é exemplar nesse sentido, né? Essas tentativas que a Rosa mencionou de descrever o romance da sua geração, né? Porque é um outro modo de fazer a intervenção, né? Você pode fazer como ele fez, escrevendo sobre o Brasil, apostando na capacidade do Brasil de se autotransformar, e pode fazer isso através da literatura. E ele sabia que as duas coisas caminham juntas ou devem caminhar juntas, né? A cultura em última instância, aquilo que ninguém nos tira, né? Nos rouba, aquilo que fica realmente. Obrigado. Muitíssimo obrigado. A Rosa está disponível para os autógrafos lá fora.